Olá pessoal, professor Luciano Araújo e mais uma aula aqui dando sequência aqui a nosso olhar de içamento, né? Um suporte para desmontagem lá do britador. Mas aqui nós vamos chamar isso aqui de olhar de içamento, muito mais curto e simples. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Nós estávamos desenvolvendo esse desenho aqui, né? Vamos lá, vamos achar aqui. Aqui, exercício. Pronto. A aula anterior a gente parou aqui, né? A gente conseguiu fazer aqui uma modelagem, porém faltou somente essa parte principal aqui. Vou fechar isso aqui, que isso aqui não interessa para nós, né? Isso aqui é uma modelagem de uma estrutura, né? Para caixa d'água de duas caixas. Estava aberta aqui, né? Então vamos fechar também. Isso aqui não tem nada a ver. E aqui, retornando então ao nosso estudo, né? Nós estávamos desenvolvendo aqui de acordo com o exercício e agora nós vamos fazer isso aqui, olha. Esse olhãozinho aqui, ele tem 100 e o seu diâmetro aqui é de 38 furo, né, do olhar, e a sua espessura é 16. 100 por a distância de 45, né, o centro do furo. Então vamos lá, vamos decorar isso aqui. 100, 16, 5 oitavo, 16 milímetros, 100, 16 milímetros, 38 de diâmetro com 45. Então vamos lá, vamos aqui para o exercício aqui. Então vamos lá, nós vamos fazer aqui, olha, vou jogar aqui mesmo, ó, no centro aqui, ó, a distância de 100. Pelo diâmetro, distância de 100. Vamos lá. Círculo, diâmetro, vamos começar com o diâmetro de 38, muito bem, é o furo. Agora D, diâmetro de 100, muito bem, agora está correto. E a distância de 45, né? A distância do furo, então vamos lá, 45. Aí agora nós vamos simplesmente fechar aqui, fechar aqui. Com o trim, seleciono aqui, né? Faço a seleção, depois eu aplico o trim, né? E aí nós já temos aqui o olhar. Provavelmente ele está no centro, né? No meio, né? Dessa peça aqui, que é a peça 2, né? Então olha aqui, eu vou sair do 2D. Como é que sai do 2D? Clicando aqui na pontinha do View Cube, tá? Mas o View Cube não está aparecendo na tela. Então View, aba View, você tem aqui o View Cube aqui, ó. Clique na quina, né? Se recordam, né? Eu disse que para dar uma extrusão as linhas precisam estar no formato polyline. Tá vendo? E aqui elas estão linhas, pedaços de linha, né? Então eu posso usar o comando BO de boundary, né? Cada aula nós utilizamos um comando diferenciado, né? O BO, quando você digita BO e traz o comando boundary, ele te dá duas opções, né? Ou você faz uma polilinha ou você faz uma região, né? Dá um pick point no centro, da onde você quer criar a polilinha. E aí pronto, ó, ele criou a polilinha. Só que a polilinha, veja bem, ela está aqui, porém, ele cria, o comando boulder ele tem essa beleza aí. Ele cria o polyline, mas ele também mantém aquela linha, que no caso seria linha solta, né? Aquele pedaço de linha. Então o ideal seria você então remover o polyline, né? Você remove a polyline. E aí nós vamos dar uma extrusão. Vamos utilizar o Press Pull aqui, que ele é mais preciso nesse caso aqui, quando se trata de uma peça com furo. E a gente não precisa ficar subtraindo peça de outra peça, né? De dentro da própria peça. No caso eu teria aqui com o comando Extrude subtrair o furo de dentro do olhar. Então aqui no caso são 16, né? 16. Muito bem. Agora eu preciso centralizar isso aqui, olha. Né? Vamos pegar aqui, ó, fazer uma linha aqui no centro. Então, fiz uma linha, o comando midpoint tem que estar habilitado, né? Comando habilitado. Se o midpoint não tiver, digita DS,
vem aqui, ó, verifica se o midpoint está habilitado, tá na aba Object Snap. Fiz uma linha aqui, ó. Qual o propósito dessa linha aqui? Comando Move, selecionei, dei um Enter. Eu vou mover, ó, cliquei exatamente no centro aqui, olha. Eu vou mover essa peça aqui. Eu preciso centralizar ela aqui, ó. E como é que eu faço? Aí eu vou utilizar o M2P, Move por 2 pontos. E quais serão os pontos? Vou pegar um ponto aqui, ó, midpoint. E cadê o outro midpoint aqui, ó? Midpoint e midpoint, tá vendo, ó? Aí ele automaticamente joga a peça exatamente no centro, né? Dedo no Shift, bolinha do mouse, né? Ou scroll do mouse, você faz esse giro de rotação. Então você tem aqui do lado também o Orbit, né? O Free Orbit, que ele cria um globo e você gira a tua peça dentro desse globo aqui, ó, tá vendo? Se você vier pra cá, e tem que ter uma certa habilidade, né? O ideal seria centralizar bem a peça dentro do globo, da órbita, né? E aí você consegue fazer essa orbitagem aqui, né? Orbitagem, será que é essa a expressão? Tá, beleza, pessoal? Então agora eu vou mostrar para vocês uma Lisp interessante, tá? Vamos criar aqui o bloco. Nós já criamos aqui o bloco 1, que representa essa peça, o bloco 2, que representa essa outra peça aqui. E agora B de bloco. Vamos lá, peça 3, né? Digito 3, pick point, pego um ponto qualquer, cliquei aqui num ponto qualquer, selecionei o objeto 3D, no caso o olhar, e dou um OK. Aqui certificar que aqui está converter para bloco, que é assim que eu dou um OK, ele converte para bloco. Então, se você observar, eu tenho a peça já montada em 3D, que é o olhar de içamento. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai indicar aqui a peça 1, peça 2, aqui também peça 1, que ela se repete, e a peça 3. Agora eu tenho uma Lisp interessante. Que Lisp é essa? Vamos lá? Então, olha, você sabe que quando nós inserimos a Lisp, nós inserimos ela aqui no Load, aplicação, né? Clicamos aqui no Load, aplicação, e buscamos lá na pasta de Lisp. Essa pasta ela já se encontra na minha máquina, na realidade eu já separei essas Lisps, né? Porque elas são interessantes. E vou estar explicando à medida possível cada uma delas, certo? E aqui nós temos aqui o CONT-V, CONT-V 1.5. Vou clicar nessa Lisp aqui, eu tenho que vir aqui em Load, carregar, e aqui tem que dar sucesso, ó, sucesso, carregado com sucesso, fechei, pronto. E eu vou aplicar então o cont, que é na realidade contar. Qual é a finalidade dessa Lisp? Cliquei contar, dou um Enter, ele pede para selecionar o bloco. No caso, bloco não, ele selecionar o teu modelo 3D. Eu vou selecionar todo ele, ó, tá vendo? Selecionei todo ele, dei um Enter. Agora ele pede para especificar um ponto. Vou especificar um ponto. E olha o que ele fez. Ele me dá como uma tabela, tá vendo? Ó? Uma tabela. E olha que interessante, ele dá o número. No caso, se fosse uma lista de material, já estaria aqui o número da minha peça, número 1, a peça 1, que é a primeira que nós criamos. E olha que interessante, ele conta a quantidade. Então ele dá, por exemplo, aqui essa quantidade, são 2 peças. Aqui o item 2 é apenas uma peça e o item 3 também é apenas uma única peça. Olha que interessante. E de fato é isso, olha. 2 peças, o item 1, uma peça, o item 2 e uma peça, o item 3. E o interessante de tudo é que ele também já dá uma certa modelagem aqui, né? Esse modelo aqui, lógico, não é exato, mas é um tipo um preview, né, da sua peça. Então eu quero saber que peça que é essa, item 1. Bom, aqui ó, o preview aqui já está mostrando claramente que é aquela que parece um picolé, né? Aqui nós temos o preview da peça 2, né? E a 3. No caso aqui ela ficou um pouco desproporcional, mas o objetivo aqui, no caso aqui, é só mudar uma prévia mesmo. O mais interessante é aqui que ele te dá para você a quantidade exata. Então você vai na tua lista de material e confere exatamente se você tem, se está realmente a quantidade exata lá.
certo? Então esse aqui é mais uma Lisp que eu mostro para vocês, que facilita aí o processo nosso, né? Voltando aqui a nossos exercícios, então agora nós temos aqui esta peça. E aí, como é que eu posso tirar rapidamente informações? Bom, a aula anterior eu falei do flatshot, né? Então nós temos, por exemplo, o flatshot, que quando você digita flatshot, se você tem a peça ela 3D nessa posição, você vem aqui, ó, no caso aqui, eu vou dar um cian. Aqui ela já tem arestas para mostrar? Não sei, vamos colocar em amarelo. E obviamente, linhas que são ocultas, elas são representadas com traço toda tracejada, né? Então vamos colocar aqui, ó. Então, ó, linhas obscuras, ela vai sair no tom amarelo com linha tracejada. E vão incluir as tangenciais, as curvas, né? Dê um clique, aí ele pede para escolher, né? Especificar. Cliquei e dou 2 Enter, ó. 3, para ser mais claro. Pronto, aí, ó, já apareceu aqui para mim. Tá vendo? Então, através daquela modelagem, rapidamente eu consegui extrair, através do flatshot, essa vista. Tá vendo? A linha tracejada é a linha do furo, né? O furo a gente não vê o furo, mas ele já dá exatamente aqui onde ficou o furo. Tá vendo a linha amarela aqui? Essa, por exemplo, essa linha azul, provavelmente ela não entraria numa representação nossa, porque é aqui a parte onde faz exatamente a curva, né? Então isso aqui não tem necessidade de mostrar onde começa a curva. Agora, se eu quiser, por exemplo, também, né? Lógico, aí eu viro as posições, ó, extrair ali, daquela forma, aí eu quero extrair uma vista dessa peça, eu viro a peça, né? Vou lá em flatshot, certo? E aí a gente vem em create, um clique na área de trabalho, 1, 2, mais um, especifique a rotação. Eu poderia até especificar a rotação, mas depois eu dou uma aula mais completinha do flatshot. Tá vendo? Ó? Tracejou aonde eu não veria, porém aonde está a linha, né? Da peça 2. Aqui mostrou exatamente o furo do olhãozinho, tá vendo? Gente, é mamão com açúcar, tá vendo? Né? Quem gosta de mamão com açúcar, aí eu coloco aqui, ó, tá vendo? Mas isso aqui eu estou mostrando como extrair, no caso, se eu quiser extrair, por exemplo, a peça isométrica, assim, então eu deixo ela na posição isométrica e vou digitar flatshot. Aqui já está tudo configuradinho, bacaninha, vou aqui em criar, tá vendo? Cliquei na área de trabalho, 1, 2, 3. Tá vendo? Coloco no top. Tá aqui, ó. Isso eu extraí esse isométrico com detalhe, né, mostrando aqui as linhas invisíveis, que é a tracejada. Né, as linhas invisíveis elas ficam tracejadas, que é aquelas que nós não enxergamos. Mas se eu quiser um isométrico mais bonitinho, eu simplesmente desmarco aqui, né, as linhas obscuras. E aí sim eu tenho enter, até sentir que realmente fixou o desenho aqui na área de trabalho. Tá vendo? Aqui no caso está mostrando aqui, ó. Quando há necessidade de mostrar, a gente deixa a linha tracejada. Quando não, somente isso aqui é o que interessa para a gente colocar. Geralmente, o isométrico a gente costuma colocar no canto inferior da prancha. Então, se você tem, por exemplo, a prancha aqui de desenho, né? Aí você posiciona as vistas, né? A vista principal ou superior em cima. A vista lateral costuma colocar do lado. Se bem que aqui ela está tombada. Vamos colocar da forma correta. Certo? É você posicionar corretamente. E é interessante que tem que estar alinhado, viu? Então, nesse caso, XL, linha de construção, XL Enter, você cria essa linha de construção apenas para referência. Apenas para posicionar, no caso aqui, a peça. Tá? Isso aqui eu estou dando um exemplo, nós ainda não entramos, né, a fundo ainda em como detalhar o projeto.
E aí a outra vista a gente coloca aqui, né? No caso seria uma vista superior, olhando de cima, para mostrar o posicionamento. Se bem que você pode observar que essa peça, por se tratar de uma peça pequena, não tem necessidade de tantas vistas, porque aqui ela já traz para nós todas as informações que nós precisamos. Então, obviamente, você não vai fazer um projeto também com muito detalhe, se o que você precisa, o que o cliente precisa, ou o que a fábrica precisa, somente as cotas necessárias para que consigam fazer a montagem, certo? Nós vamos para uma próxima aula, essa aqui a gente vai encerrar, e a próxima aula eu vou mostrar como utilizar uma ferramenta interessante do AutoCAD, que é essa aqui, olha, é a From Model Space. E aí eu vou mostrar também como você consegue extrair desse From Model Space. Você vai extrair partes da peça onde você pode detalhar, onde você pode cortar a peça, fazer uma seção, né? Enfim, é uma opção também interessante. Até a próxima aula. Aguardo lá.